Olá, olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do QC no YouTube. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. E se você está aqui pela primeira vez, não tem problema. Está sem material? Não tem problema. Você pode acessar o link na descrição do vídeo, pasta com o meu nome no Drive, material identificado pelo horário e data da live de hoje. Um aviso, esta aula não é ao vivo, então não teremos interação ao vivo. Esta é uma aula gravada, mas nem por isso você sai daqui com dúvidas sem a oportunidade de solucioná-las. Você pode deixar as suas dúvidas nos comentários do vídeo, mas se preferir, você pode encaminhá-las para o blog Professora Raquel Tinoco. Ali, além de tirar as suas dúvidas, você encontra todo o material das lives passadas, além do material desta aula. Se preferir ainda, você pode encaminhar as suas dúvidas para o Instagram, @profraqueltinoco. Lá no link da bio você tem acesso ao material também desta aula e das aulas passadas, certo? Então, se não tem interação ao vivo, como funciona? 20 minutos aproximadamente, intervalo, 20 minutos, ao final eu venho me despedir de você. Eu coloco a vinheta apenas para marcar o início do bloco de 20 minutos. Então, estamos conversando sobre a lei das eleições, registro de candidatura. Então, vinheta para começar a nossa conversa. Olá! Conversando sobre Lei das Eleições, Lei 9.504 de 1997, especificamente registro de candidaturas. Já falamos das pessoas candidatas, dos requisitos que partidos políticos e federações precisam preencher para participar do processo eleitoral ou para participarem do processo eleitoral e também das condições de elegibilidade, das regras relacionadas a inelegibilidades e a desincompatibilização para as pessoas candidatas. Hoje, a nossa conversa vai trazer os seguintes tópicos: variação nominal, variação numérica e número de candidatos a serem registrados. O que é a variação nominal? A Lei das Eleições traz uma série de dispositivos que regulamentam os nomes, os apelidos, os prenomes, ou seja, a forma como esse candidato será identificado na sua propaganda eleitoral e no registro de candidatura. Será que nós temos restrições? Será que eu posso ser identificado no registro de candidatura com qualquer apelido, utilizando qualquer nome? Será? Será que a lei não traz restrições? O Código Eleitoral também prevê essa utilização do nome, prenome, apelido. Como é que esse candidato vem sendo chamado, como ele é chamado ou como ele pode ser chamado e identificado dentro do requerimento de registro. E não apenas isso, eu tenho também o número do candidato, a variação numérica, que é diferente do número de candidatos. Certo? O número de candidatos é o número de candidatos a serem registrados. Mas, além da variação nominal, esse candidato também terá um número de identificação para o voto daquele eleitor que escolhe especificamente votar no candidato. No sistema proporcional, por exemplo, eu tenho essa opção: ou eu voto na legenda, por isso, o número do candidato e da legenda partidária, ou eu voto no número do partido, no número da legenda, ou eu voto no número do candidato, sistema proporcional. Para o sistema majoritário, a regra é que aquele candidato concorra com o número da legenda, com o número do partido. E é sobre isso que a gente conversa hoje. Então, já compartilho a tela com você, slide
na tela para que esta nossa conversa comece agora. Variação nominal, variação numérica, registro de candidatos, lei 9504 de 1997, mas eu inicio essa nossa conversa pelo Código Eleitoral. Variação nominal. Código Eleitoral, artigo 95. O candidato poderá ser registrado sem o prenome ou com o nome abreviado, desde que a supressão não estabeleça dúvidas quanto à sua identidade. Então, você já viu que uma das preocupações do legislador é que não haja dúvida. O eleitor tenha certeza de estar votando naquele candidato da sua escolha. Nós já tivemos aqui no Rio de Janeiro um problema com essa possibilidade de variação nominal. Nós temos um radialista que é conhecido pelo mesmo apelido de um determinado candidato. E esse candidato precisou buscar a Justiça Eleitoral para garantir a utilização do apelido, a fim de que não houvesse dúvida para o eleitor. E mesmo assim, muitos eleitores acharam que estavam votando no radialista ao invés de votar no candidato que estavam escolhendo. Eles achavam que o candidato era o radialista e não era. Certo? Não era. Por quê? Porque a nomenclatura, ou seja, o nome com que aquele candidato estava sendo identificado, trazia confusão nesse sentido. Mas a Justiça Eleitoral assegurou que ele pudesse utilizar, e você vai ver quais são os fundamentos que a Justiça Eleitoral pode utilizar para decidir pela utilização ou pela não utilização de determinada variação nominal. Então, vem para cá, a gente começa a análise agora no texto da Lei das Eleições. Artigo 12 da Lei das Eleições: o candidato às eleições proporcionais indicará no pedido de registro, além de seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de 3 opções. Então, além do seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de 3 opções. Então, além do nome completo, ele pode indicar no registro de candidatura, no seu pedido de registro de candidatura, até 3 opções de variações nominais. Essas opções podem ser o prenome, o sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se. Eu sei, você deve estar pensando aí do outro lado, é sério isso, professora? Você está falando sério? A lei está dizendo mesmo que essa identificação não pode ser ridícula? Não é isso que você deve estar pensando? Não pode ser irreverente? Mas nós vemos sim algumas variações nominais irreverentes. Então veja, a Justiça Eleitoral vai fiscalizar todo esse processo. E ela vai autorizar ou não o uso dessa variação. Então, se essa variação permanece, é porque a Justiça Eleitoral entende que ela não está dentro dessas restrições. Então, volto para cá. Primeiro, estamos falando das regras relacionadas às variações nominais para o candidato proporcional. Então, veja. Desde que não traga dúvida quanto à sua identidade, desde que não atente contra o pudor, desde que não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência ele deseja registrar-se. Tudo bem? Então, ó, no início da aula eu falei para você que nós tivemos um problema desse aqui no Rio de Janeiro. Talvez você já tenha ouvido falar
de um candidato chamado Antony Garotinho. Nós temos um candidato, inclusive ele já foi governador do estado do Rio de Janeiro. Ele já foi candidato a presidente da República. E nós temos um radialista que é chamado Garotinho. Então, quando Antony Garotinho buscou o seu registro de candidatura, houve esse impasse, porque poderia trazer confusão ao eleitor. O eleitor poderia pensar que estava votando no radialista quando, na verdade, não estava. Então, ele teve que buscar, perante a Justiça Eleitoral, como eu já disse a você, a possibilidade de utilização dessa variação nominal. E ele conseguiu. Ele conseguiu utilizar essa variação nominal. Mas eu digo a você que várias pessoas acharam que estavam votando no radialista e não no Antony Garotinho, candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, candidato a presidente da República, pessoas distintas. Então, essa variação nominal tem que ser clara para o eleitor. O eleitor precisa saber em que ele escolheu votar naquele candidato, que não há nenhuma dúvida. A variação nominal não pode trazer dúvida para o eleitor. É isso que a lei traz no seu artigo 12. Parágrafo 2º. Não será permitido na composição do nome a ser inserido na urna eletrônica o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública direta, indireta, federal, estadual, distrital e municipal. Ou seja, não será permitido na composição do nome a ser inserido na urna eletrônica o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública direta ou a qualquer entidade da administração pública indireta de qualquer esfera, federal, estadual, distrital ou municipal, por exemplo, João do INSS. É um exemplo do que não pode acontecer aqui. João do INSS, Zezinho do IBAMA, certo? Não pode. A lei diz que isso é proibido. Então, como eu disse a você, essa utilização do nome para ser identificado em uma eleição não é um direito absoluto, de jeito nenhum. Nós já vimos restrições no caput do artigo 12, estamos vendo restrições no seu parágrafo 2º. Esse é um assunto não muito comum em prova, mas que nós não podemos deixar de conversar sobre, certo? Nós temos poucas questões de prova que tratam da variação nominal e da variação numérica, mas você precisa ter conhecimento de que esses dispositivos existem e que estão na lei das eleições. Vamos seguir então. Acórdão TSE, jurisprudência. A indicação do nome completo refere-se ao nome civil, constante do cadastro eleitoral, enquanto a expressão não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, nas variações nominais com que deseja ser registrado, refere-se à identificação do candidato, inclusive quanto ao gênero. Não pode estabelecer dúvida quanto à sua identidade nas variações nominais com que deseja ser registrado. E isso tem a ver com a identificação do candidato, inclusive quanto ao gênero feminino ou masculino, certo? Então, nós temos hoje, por exemplo, alguns apelidos que foram incorporados ao nome daquela pessoa, acabam sendo seu nome próprio, seu nome completo. Antony Garotinho é hoje o nome próprio desse candidato, que já foi governador do estado do Rio de Janeiro. É o nome de registro civil dele. O nome completo dele inclui a variação nominal Garotinho, certo? Então, por isso, a Justiça Eleitoral, ao analisar, garantiu a ele a utilização do nome, da variação nominal do nome nas eleições. Seguindo, então, aqui, vamos lá
para mais um dispositivo? E se houver homonímia? Como a gente resolve a homonímia em um requerimento de registro de candidatura? A lei vai dizer para você como isso vai ser resolvido. Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte: a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte. Inciso 1º, havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção de nome indicada no pedido de registro. Ao candidato que na data máxima prevista para o registro, qual é a data máxima prevista para o registro? 15 de agosto do ano eleitoral. Então, ao candidato que até 15 de agosto do ano eleitoral esteja exercendo mandato eletivo ou tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos nomes que indicou, será deferido o seu uso no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome. Então, nós estamos tratando do direito de preferência sobre aquela variação nominal. Então, nós temos sim algumas hipóteses que asseguram o direito de preferência a determinados candidatos. Então, primeira hipótese, até 15/8 do ano eleitoral, até a data máxima do requerimento de registro de candidatura, ele está exercendo o mandato eletivo ou ele exerceu o mandato, ele tem exercido, está exercendo, não é? Ele tenha exercido nos últimos 4 anos ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos nomes que indicou. Então, veja, ele está exercendo, ele tem exercido nos últimos 4 anos, ou, mesmo que não tenha exercido, ele se candidatou com um dos nomes que indicou. Então, nesse caso, ele tem o direito de preferência sobre essa variação nominal. Ao candidato que pela sua vida política, social ou profissional seja identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome, observado o disposto na parte final do inciso anterior, ou seja, os demais candidatos estão impedidos de fazer propaganda com essa variação nominal. Mais uma vez, vemos aqui o direito de preferência. Então, primeira hipótese do direito de preferência, está exercendo o mandato até 15/8 do ano eleitoral, tenha exercido nos últimos 4 anos, ou nesse mesmo prazo, nos últimos 4 anos, tenha se candidatado com uma das variações nominais, ou seja, com um dos nomes que ele indicou, direito de preferência. Candidato que pela sua vida política, social ou profissional seja identificado por um dado nome que tenha indicado. Essa foi uma das hipóteses alegadas por Antony Garotinho. Ele é conhecido por esse nome. Ele já era conhecido por esse nome. Então, veja, ao candidato que pela sua vida política, social ou profissional seja identificado por um dado nome que tenha indicado, também tem direito este candidato de preferência sobre essa variação nominal. Tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva por essas regras, então veja, nós estamos tratando das soluções trazidas pela lei para a homonímia. Então, a Justiça Eleitoral tem dúvida se aquele candidato é conhecido por determinado nome, então ela pode exigir prova, certo? Posso solucionar a homonímia pelo direito de preferência, hipótese do inciso 2º, hipótese do inciso 3º. Não consegui solucionar a homonímia aplicando as regras dos incisos 1º ao 3º, então eu venho para o inciso 4º. Tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos 2 incisos anteriores, a Justiça Eleitoral deverá notificar os candidatos que estão pretendendo usar aquela variação nominal, para que em 2 dias cheguem a um acordo. Então, primeiro,
A Justiça vai tentar aplicar o previsto em lei, certo? Primeiro, a Justiça vai tentar aplicar o previsto em lei. Não conseguiu solucionar a homonímia, vai notificar os candidatos para que em 2 dias cheguem a um acordo. Não conseguiu acordo, eu vou para o inciso 5º. Não havendo acordo no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro, observada a ordem de preferência ali definida. Então, você já percebeu que o que nós temos aqui é uma ordem preferencial, quando eu estou diante da homonímia. Justiça Eleitoral tem dúvida de que variação nominal utilizar, deferir para o registro, pode pedir prova de que aquele candidato é conhecido mesmo por aquela variação nominal. Aquele que exerce mandato até 15/8 do ano eleitoral, aquele que tem exercido mandato nos últimos 4 anos, tenha exercido mandato nos últimos 4 anos ou se candidatado nesse mesmo período, tem direito de preferência. Aquele que é conhecido pela sua vida política, social, profissional, tem direito de preferência. Não conseguir resolver notificação para que em 2 dias haja um acordo, não teve acordo, a Justiça Eleitoral vai decidir. E aí ela decide com base no inciso 5º, jurisprudência. Não havendo preferência entre candidatos que pretendam registro da mesma variação nominal, defere-se o do que primeiro o tenha requerido. Veja, não havendo preferência entre candidatos que pretendam registro da mesma variação nominal, defere-se o do que primeiro o tenha requerido. Então, aqui, a súmula número 4 do TSE trouxe uma solução muito mais tranquila, uma solução muito mais simples, certo? A homonímia. Não há preferência, ou seja, eu não estou diante do inciso 2º, eu não estou diante do inciso 3º, então vou levar em consideração a variação nominal indicada por aquele candidato que primeiro requereu o seu registro de candidatura, certo? Não havendo preferência, não havendo acordo, então eu vou levar em consideração o primeiro requerimento de registro. O primeiro requerimento de registro. Vamos, então, para o artigo 12, parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determinada opção de nome por ele indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor. Viu? Então, ó, foi exatamente o que aconteceu no Rio de Janeiro. Antony Garotinho foi chamado para comprovar que ele é conhecido, sim, era conhecido pelo nome que ele indicou. Então, a Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato, veja que nós temos 2 momentos da Justiça Eleitoral podendo exigir prova. Havendo dúvida, ela pode exigir prova de que ele é conhecido por determinada variação nominal e a Justiça pode exigir do candidato prova de que é conhecido por determinada opção de nome por ele indicado, quando o uso dessa variação nominal puder confundir o eleitor. Foi exatamente o que ocorreu no Rio de Janeiro com a variação nominal Garotinho. A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com o nome de candidato à eleição majoritária. Viu? A gente começou aqui com as regras relacionadas à eleição proporcional. Mas você vai perceber que na eleição majoritária eu tenho que uma certa preferência na variação nominal. Veja, a Justiça Eleitoral indeferirá
todo pedido de variação de nome coincidente com o nome de candidato à eleição majoritária. É a regra, mas eu tenho exceção. Salvo para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo prazo tenha concorrido em eleição com um nome coincidente. Então, aí eu tenho a exceção. Nesse caso, vai prevalecer o direito de preferência para esse candidato que está exercendo o mandato eletivo ou que exerceu nos últimos 4 anos, ou ainda que nesse mesmo prazo tenha concorrido com um nome que coincide com o candidato majoritário. Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará as variações de nome deferidas aos candidatos. A Justiça Eleitoral organizará e publicará até 30 dias antes da eleição as seguintes relações para uso na votação e apuração. Você, eleitor, você, eleitora, já deve ter se deparado com essa relação que fica ali na sessão eleitoral. E se você já foi mesário ou mesária, você recebeu essa relação. A Justiça Eleitoral vai encaminhar uma relação com os nomes desses candidatos e com as variações nominais, para que o eleitor possa ser orientado. Então, veja como essas variações nominais constam dessas relações, constam dessas listagens. A primeira, ordenada por partidos, com a lista dos respectivos candidatos em ordem numérica. Veja, a primeira relação, a primeira lista ordenada por partidos, com a lista dos respectivos candidatos em ordem numérica, com as 3 variações de nome correspondentes a cada um na ordem que ele escolheu. Veja, ordem numérica, variação nominal, na ordem escolhida pelo candidato, na ordem preferencial escolhida pelo candidato. A segunda relação com o índice onomástico, ou seja, o nome próprio, o nome completo daquele candidato, organizada em ordem alfabética. Nela constando nome completo de cada candidato e cada variação de nome, também em ordem alfabética, seguidos da respectiva legenda e número. Então, primeira relação começa pelos partidos, lista dos candidatos em ordem numérica, com as 3 variações indicadas por esse candidato na ordem escolhida por ele. Segunda listagem, índice onomástico, nome completo, nome próprio, organizado em ordem alfabética, e nela vai constar o nome completo, cada variação de nome, agora em ordem alfabética e não na ordem escolhida pelo candidato, seguidos da respectiva legenda e número daquele candidato. Então, falamos até aqui sobre variação nominal, sobre as regras, sobre o que pode e o que não pode na candidatura proporcional em relação à identificação daquele candidato. No próximo bloco, a gente fala de variação numérica. Então, você já sabe como funciona a variação nominal e como solucionar homonímia pela Justiça Eleitoral. Como ela soluciona? Quais são as regras legais que ela adota? Qual é o entendimento e a orientação do TSE para desfazer, afastar a homonímia e não trazer nenhuma confusão ao eleitor? Então, no próximo bloco, a gente continua. Olá,
dando continuidade à nossa conversa, falamos sobre variação nominal, regras e exceções e chegou a hora de conhecer as regras e exceções para a chamada variação numérica ou número do candidato. Com que número aquele candidato vai concorrer? Como é composto? Isso é feito em sorteio? Como acontece esse sorteio? O Código Eleitoral vai trazer a regra para o sorteio, mas a gente tem visto muito pouco em provas a exigência dos dispositivos do Código Eleitoral no que diz respeito a esse sorteio. Isso pode acontecer? Claro que sim. Você já sabe disso. A banca pode perguntar para você, caso exija o Código Eleitoral na íntegra, qualquer dispositivo. E esse sorteio, ele ainda é utilizado. Só que o código traz o sorteio para que o nome figure na cédula. Como esse nome vai figurar na cédula? Qual é a ordem? Quem vem primeiro na cédula? Como o número é indicado? Como eu faço para votar em um candidato proporcional em uma votação manual? Então, esse sorteio previsto no Código Eleitoral diz respeito à votação manual, que você sabe que não foi abolida pela votação eletrônica. Você sabe disso. A votação eletrônica não aboliu a votação manual, ela permanece, ela ainda existe caso não haja possibilidade de prosseguimento com a votação pelas urnas eletrônicas. Então, isso está inclusive previsto na Lei das Eleições, artigo 82. Então, como é composto o número do candidato? Como você escolhe votar no número? Como você sabe que aquele número é o número do candidato da sua escolha? Então, vamos conhecer as regras, vamos conhecer as exceções, é a chamada variação numérica. É, além da variação nominal, além da identificação nominal daquele candidato, a identificação também pelo número. Porque, sim, o voto pode ser aproveitado quando eu, mesmo não conseguindo votar no número que compõe toda identificação daquele candidato, se eu estou dentro do sistema proporcional, consigo fazer com que a urna identifique o número da legenda. No sistema proporcional é assim, ou voto nominal ou voto de legenda. Ou seja, ou eu voto no número daquele candidato ou eu voto na legenda. Como nós temos o princípio de aproveitamento do voto, o princípio do aproveitamento do voto, tudo será, ou todas as ferramentas, todos os esforços serão utilizados para que eu consiga aproveitar aquele voto, eu consiga identificar a intenção do eleitor, para não ter que anular o voto dado por aquele eleitor. É o princípio do aproveitamento do voto. Todos os esforços serão empreendidos para que eu consiga identificar a real vontade daquele eleitor. Então, vamos ver como esse número do candidato é composto. Artigo 15. A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintes critérios. Os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao qual estiverem filiados. Então, aqui você não tem voto nominal e voto de legenda, porque você já vota na legenda. Se é um candidato majoritário, você já vota na legenda. E se eu tiver coligação? Como funciona? Eu posso pegar e votar na legenda de qualquer partido para aquele candidato? Não. A jurisprudência do TSE vai dizer o seguinte: impossibilidade de registrar-se candidato a presidente da República, governador ou prefeito com o número de outro partido integrante da coligação. Por isso que na propaganda da coligação majoritária, você terá o candidato, a foto do candidato majoritário, você terá
todas as legendas que compõem aquela coligação. Além da legenda do partido daquele candidato, você terá todas as legendas que compõem a coligação. Para quê? Para que você, eleitor, para que eu, eleitora, para que você, eleitora, tenha certeza que aquela coligação representa a sua ideologia, a sua vontade popular. Entendeu? Representa a sua soberania popular de estar delegando naquele mandatário o exercício do poder. Então, sim, todas as legendas vão aparecer na propaganda eleitoral da coligação majoritária. E hoje é a única hipótese de coligação autorizada pelo texto constitucional. Então, atenção, todos os candidatos majoritários concorrem com a legenda partidária, mas, professora, eu acompanho as eleições e presto muita atenção. A gente tem eleições onde eu tenho mais de um cargo majoritário. Quando eu tenho uma eleição municipal, tranquilo. Prefeito e vice-prefeito majoritário, legenda do partido, vereador proporcional. Mas e quando eu tenho eleições gerais? Quando eu tenho eleições gerais, eu tenho presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, mas eu tenho senador. Então, tudo bem. Para presidente, vice-presidente, para governador e vice-governador, eu vou votar, por exemplo, na legenda partidária, tranquilo. Mas eu tenho acompanhado e vejo que para senador tem um número a mais. Mas isso não está na Lei 9504 de 97 e não está mesmo. A lei, ela traz aqui, uma regra geral. Aos candidatos majoritários, o número identificador do partido ao qual estiverem filiados. Mas você sabe que a própria lei vai autorizar o TSE a regulamentar aqueles casos que não estão expressamente previstos em lei. Vamos seguir? Os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de 2 algarismos à direita: deputado federal, deputado estadual, deputado distrital proporcional, concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de 3 algarismos à direita. Inciso 4º, o TSE baixará a resolução sobre a numeração dos candidatos concorrentes às eleições municipais. Ora, prefeito é majoritário, legenda do partido, e vereador. A regra para vereador é concorrer com a mesma variação nominal atribuída aos candidatos a deputado estadual ou distrital na eleição geral. Não esqueça que na eleição municipal eu não tenho candidatos que concorrem entre si em mais de uma circunscrição. Não tenho. Eu só tenho a eleição municipal. Eu não tenho mais de um mandato proporcional, como acontece na eleição geral, deputado federal, deputado estadual. Então, aqui, é lógico, eu tenho que tomar cuidado para não confundir o eleitor. E olha que já é muito número para que você possa assimilar. Então, você viu como funciona? Majoritário, legenda do partido pelo qual concorre. Deputado federal, legenda mais 2 algarismos à direita. Deputado estadual, deputado distrital, legenda mais 3 algarismos à direita. TSE vai regulamentar por resolução a variação numérica para a eleição municipal. E nós estamos em um ano eleitoral. Nós estamos em 2024, este é um ano eleitoral. Então, nós temos a regulamentação pelo TSE da variação numérica para vereador. E nós temos também a variação para senador. Mas antes, vamos lá. Vamos encerrar aqui a análise dos dispositivos da Lei 9504 de 97. Professora Raquel Tinoco, como esses números são escolhidos? Em sorteio.
Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior. E aos candidatos, nesta hipótese, o direito de manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo. Nós tivemos um impasse desses na eleição de 2022, com um dos integrantes do clã Bolsonaro. Por quê? Porque nós tínhamos candidatos que queriam usar a variação numérica com o 22 e os números seguidos, e isso acabou chocando, né, batendo com o número de um dos filhos que o Bolsonaro utilizou na eleição anterior, e ele teve o direito de preferência. Exatamente, é o que está previsto aqui. Ó, aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior, e aos candidatos, nessa hipótese, o direito de manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo. Para o mesmo cargo. E aí você tem no parágrafo 2º uma menção à candidatura nata. Ora, parágrafo 2º prejudicado, parágrafo 2º prejudicado, porque candidatura nata foi declarada inconstitucional, que é o artigo 8º, parágrafo 1º. Aos candidatos a que se refere o parágrafo 1º, é permitido requerer novo número ao órgão de direção de seu partido, independentemente do sorteio a que se refere o parágrafo 2º do artigo 100 do Código Eleitoral. Não falei para você? Sorteio previsto no Código Eleitoral. Então, candidatura nata, você lembra? Sistema proporcional, concorreu, tinha assegurado o registro para o mesmo cargo sem necessidade de convenção. Então, prejuízo no parágrafo 2º. Os candidatos de coligações majoritárias serão registrados com o número de legenda do partido. Do partido a que está filiado. Resolução 23.609 de 2019 é a resolução que está regulamentando a eleição de 2024. Então, veja, essa resolução é uma resolução que já vem regulamentando as eleições desde 2020, 2022, 2024. Certo? Ela só vai sendo atualizada à medida que eu tenho atualização em lei, à medida que eu tenho regras constitucionais que atualizam o direito eleitoral. Então, vamos ver como fica senador e vereador. A identificação numérica referida no artigo anterior será determinada por sorteio, ressalvado. Direito de preferência das candidatas ou candidatos que concorrem ao mesmo cargo pelo mesmo partido a manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior. Direito da pessoa detentora de mandato de senador, deputado federal, estadual, distrital e vereador a fazer uso da prerrogativa indicada no inciso 1º ou a requerer novo número ao órgão de direção de seu partido político. Entendeu? Então, a gente viu, sim, que aqueles que já disputaram esses mandatos, e ela está fazendo menção aqui, ó. Então, esse candidato que já disputou, que já exerceu o mandato, embora o inciso esteja se referindo à candidatura nata, que foi declarada inconstitucional, não, então, a inconstitucionalidade aqui diz respeito à vaga assegurada. Então, não é porque ele exerceu o mandato, não é porque ele exerce o mandato proporcional, é que ele tem vaga assegurada sem a necessidade de convenção. Mas o direito de preferência na variação numérica, ele tem. Então, se ele já concorreu ou exerce mandato eleito por determinado número, ele tem direito a requerer outro número, certo? Ele pode não querer concorrer com aquele número que foi utilizado para a eleição anterior. Então, é possível sim, não há inconstitucionalidade aqui. Então, é possível requerer um novo número. Então, é o direito de preferência. Então, veja, a identificação numérica é atribuída por sorteio, salvo o direito de preferência para a manutenção do mesmo número em relação ao mesmo cargo ou em se tratando de candidato proporcional, a prerrogativa de requerer novo número. Tudo bem?
Artigo 14 da resolução. A identificação numérica das candidatas e dos candidatos será realizada na convenção do partido político ou da federação e observará os seguintes critérios. Então, eu trouxe para você em que momento essa identificação numérica é feita e trouxe para você também aquilo que a lei não traz e delega a resolução do TSE. As candidatas ou candidatos a senador ou senador e seus suplentes concorrerão com o número identificador do partido ao qual está afiliado, seguido por um algarismo. As candidatas ou candidatos aos cargos de deputado estadual, distrital e vereador concorrerão com o número identificador do partido a que estiverem filiados e filiadas, acrescido de 3 algarismos à direita. Ou seja, presidente, vice, governador e vice, prefeito e vice, número da legenda partidária, que eu usei aqui como exemplo, 01. Senador, número da legenda partidária, mais um algarismo à direita. Deputados federais, número da legenda partidária, mais 2 algarismos à direita. Deputados estaduais e distritais, número da legenda partidária, mais 3 algarismos à direita. Vereadores, segundo resolução do TSE, seguem a mesma regra dos deputados estaduais e distritais. E senador também vem com a regra estabelecida por resolução do TSE, já que a lei traz uma regra geral para os candidatos majoritários. Então, para que não haja confusão, na eleição geral, senador vem com mais um algarismo à direita, certo? Então, saímos do número do candidato, do número da candidata, para o número de candidatos, candidatas a serem registrados ou registradas, certo? Sistema majoritário. Ora, no sistema majoritário, eu tenho uma vaga para cada chefe do Poder Executivo e, dependendo da renovação da Casa, Senado, eu tenho uma ou 2 vagas. Ou seja, renovação por 1 ou por 2/3. Mandato de 4 anos, renovação de 1/3. Mandato de 4 anos, renovação por 2/3. Então, de 4 em 4 anos para senador, eu terei essa renovação por 1/3 ou por 2/3. Então, eu terei, ora, uma vaga, ora, 2 vagas. Então, vejamos, quem traz isso de forma mais explicada é a resolução que regulamenta o registro de candidatura. Cada partido político, federação ou coligação poderá requerer registro de, estou falando de sistema majoritário, beleza, coligação está aqui. Uma candidata ou um candidato ao cargo de presidente da República e vice-presidente. Uma candidata ou um candidato ao cargo de governador, respectivo vice, em cada estado e no Distrito Federal. Uma candidata ou um candidato ao cargo de senador, em cada unidade da federação com 2 pessoas suplentes, quando a renovação for de 1/3, ou 2 candidatas ou 2 candidatos com 2 pessoas suplentes cada um, quando a renovação for por 2/3, uma candidata ou um candidato ao cargo de prefeito e respectivo vice. Então, veja, tranquilo o sistema majoritário. O nosso maior problema está no sistema proporcional. Então, a gente começa a análise do sistema proporcional a partir da Lei 9504 de 1997, artigo 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, no total de até 100% do número de lugares a preencher, mais 1. 100% mais 1. Cada partido. Sistema proporcional. Câmara dos Deputados, deputados federais. Câmara Legislativa, deputados distritais. Assembleias Legislativas, deputados estaduais. Câmaras municipais, vereadores.
até 100% mais um, 2 lugares a preencher. Onde estão os lugares a preencher? Ora, os lugares a preencher estão citados no artigo 29 da Constituição da República, dependendo do número de habitantes, as vagas para cada Câmara Municipal, certo? As vagas a preencher estão citadas no artigo 27 da Constituição da República em relação aos deputados estaduais. Deputados distritais seguem a mesma orientação e deputados federais, no mínimo 8, no máximo 70. Vagas preenchidas nesse intervalo por lei complementar. Então, lei complementar vem regulamentando os ajustes que devem ser feitos entre 8 e 70, certo? Artigo 46 da Constituição da República vai estabelecer as vagas de deputados estaduais e distritais a partir das vagas de deputado federal. Então, essas são as vagas estabelecidas na Constituição e em lei complementar, nas leis orgânicas dos respectivos municípios, para cada uma dessas casas. Então, eu, partido político, eu, federação, porque eu estou no sistema proporcional, posso indicar a essas vagas até 100% mais um. Vou usar o exemplo do município de Guapimirim, que tem direito a 9 cadeiras. Então, Guapimirim, pela população que tem, não modificou esse número, tem direito a 9 cadeiras. Ora, para essas 9 cadeiras, cada partido poderá indicar até 10 candidatos. Até 10 candidatos. Cuidado, é até 10 candidatos. Tudo bem? No meu exemplo, seguindo aqui para o texto da lei. Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, então, do número de vagas resultantes, por exemplo, eu estou usando o Guapimirim, então, das 10 vagas para Guapimirim, cada partido ou coligação, infelizmente, isso permanece no texto da lei, é um perigo tremendo, porque a banca copia e cola, pode vir aqui, pegar esse parágrafo, colocar em prova para que você diga que está correto nos termos da lei das eleições, embora você saiba que não está. O nosso legislador ordinário esqueceu de retirar a palavra coligação daqui. Ele já alterou essa lei uma porção de vezes depois da emenda constitucional que proíbe a coligação proporcional, mas ele não corrigiu o parágrafo 3º. Então, toma cuidado com a sua prova. A banca pode considerar correto nos termos da lei, a banca pode considerar errado nos termos da Constituição. Então, tome cuidado, porque, infelizmente, a palavra coligação foi mantida aqui. E, lógico, que hoje nós não temos mais coligação proporcional. Então, do número de vagas resultante, cada partido preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. TSE, em resolução, trouxe candidaturas de cada gênero, igualdade de gênero, cláusula que traz a chamada igualdade de gênero. Então, atenção, esse cálculo do parágrafo 3º, ele não vai levar necessariamente em consideração o número de vagas a que cada partido tem direito. Meu exemplo, cada partido tem direito a lançar até 10 nomes, a gente chama de nominata, para as 9 vagas. Esse é o direito que cada partido tem, mas é até. Ele não precisa necessariamente lançar 10 candidatos às 9 vagas. Então, se ele lança 9 candidatos, no mínimo 30%, no máximo 70%. Se ele lança 8 candidatos, no mínimo 30%, no máximo 70%. Veja, igualdade de gênero. Lançou no mínimo 30% de um gênero, deverá lançar 70% de outro.
certo? É preencherá, não é poderá preencher, não é reservará, não é reservar, é preencher. Ele está obrigado a preencher. E se ele não consegue preencher o número mínimo, ele vai ter que reduzir o número máximo até que esse percentual seja atingido. No mínimo 30, no máximo 70. Então, atenção! Esse cálculo não é feito necessariamente no número de candidaturas a que cada partido tem direito. Não! Ele é feito sobre o número de candidatos que o partido efetivamente lançar. Então, é lógico que se ele lança 7 candidatos, o mínimo de 7, ou seja, 30% de 7 é menor que 30% de 10. Entendeu? Então, tome cuidado com essa previsão. Tome cuidado com o que está aqui. Ele não está obrigado necessariamente a lançar no mínimo 30% das vagas a que tem direito, se ele não estiver lançando o número das vagas a que tem direito, certo? Então, ele não está obrigado a lançar no mínimo 30% das vagas a que tem direito, no máximo 70% das vagas a que tem direito. Não! Ele está obrigado a lançar no mínimo 30% das vagas que ele efetivamente lançar. Ou seja, do número de candidatos que ele efetivamente lançar. Então, lancei 7, no mínimo 30 de 7, no máximo 70 de 7. Lancei 6, mínimo 30, máximo 70. Lancei 5 e assim por diante. Entendeu? Mas, professora, esses números resultam em frações, não tem problema. A lei vai dizer para você como resolver isso. Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração C inferior a meio e igualada a 1 C igual ou superior. Isso é o que a lei prevê. Mas nós temos jurisprudência do TSE nesse sentido e nós vamos analisar jurisprudência, eleições proporcionais, o cálculo dos percentuais deverá considerar o número de candidatos efetivamente lançados pelo partido ou coligação, efetivamente lançados pelo partido ou coligação, não se levando em conta os limites estabelecidos no caput do artigo 10. Você entendeu? De novo, mínimo 30, máximo 70, do número de candidatos que ele efetivamente lançar. Número de candidatos que ele efetivamente lançar, não se levando em conta nesse caso os limites estabelecidos no caput do artigo 10. Os limites estabelecidos, lembra? Até 100% mais 1. Ele não precisa necessariamente indicar 100% mais 1. É até, certo? Não tem parágrafo 2º aqui, porque o parágrafo 2º do artigo 10 consta revogado. Então, por isso a gente foi direto para o parágrafo 3º. Parágrafo 1º, parágrafo 2º revogados. Então, veja, de novo, jurisprudência. O cálculo dos percentuais deverá considerar o número de candidatos efetivamente lançados pelo partido ou coligação, não se levando em conta os limites estabelecidos no caput do artigo 10. Outra coisa, atenção! Essa exigência da cota de gênero não assegura cadeira lá na Câmara, lá, entendeu? Na Assembleia, toma cuidado. Não é porque ele está obrigado a indicar no mínimo 30, no máximo 70, que eu terei na composição da casa no mínimo 30 de um gênero, máximo de outro. Isso é para efeitos de registro de candidatura. Senão nós teríamos essa representatividade em todas as casas legislativas e nós não temos. Não é
para efeito de mandato eletivo, é para efeito de registro de candidatura. Vamos lá, TSE recentemente trouxe a seguinte decisão. Os partidos políticos e federações, nas eleições proporcionais, devem registrar ao menos 2 candidaturas para o cargo disputado, de modo a se atender os percentuais mínimos e máximos de gênero previstos no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504 de 97. Essa decisão veio de um caso concreto onde o TSE recebeu uma impugnação de registro de candidatura de um partido que lançou apenas uma mulher. Não tinha mais ninguém. O registro de candidatura no DRAP, que é o sistema eletrônico, só tinha uma única mulher. E aí, analisando, o TSE falou assim, não pode, eu não posso ter uma única candidatura de um único gênero. Eu preciso ter pelo menos uma candidatura de cada gênero. É isso. E quem explicou isso de forma muito clara foi a Resolução 23.609 de 2019. Artigo 17 da Resolução, parágrafo 2º. Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero. Hoje, gênero. No cálculo de vagas previsto no parágrafo 2º deste artigo, nesse cálculo, qualquer fração resultante será igualada a 1 no cálculo do percentual mínimo e desprezada no cálculo do percentual máximo. Atenção, isso é jurisprudência. As resoluções, elas já trazem para o seu corpo a jurisprudência. Então, você viu que a interpretação do TSE é diferente daquilo que está estabelecido na lei. A lei fala o quê? Do cálculo, ou seja, do resultado, qualquer fração. Vou voltar para que você perceba que a decisão do TSE não tem a mesma previsão que a lei. Em todos os cálculos, será desprezada a fração se inferior a meio e igualada a 1 se igual ao superior. A lei não está dizendo. Será desprezada no limite máximo e igualada no limite mínimo. Não, o TSE é que trouxe essa interpretação para a jurisprudência. E você só vai avançar sobre a jurisprudência se a banca exigir. Para a jurisprudência, qualquer fração igual a meio, menor que meio, entendeu? Maior que meio, será igualada a 1 no cálculo mínimo de 30% e desprezada no cálculo máximo de 70%. Entendeu? O partido ou a federação que disputar a eleição proporcional deverá apresentar lista com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina para cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de candidatura por gênero. Atenção! Para o cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo. Não estou falando aqui de percentual máximo. Para assegurar o percentual mínimo de candidatura por gênero. É a resolução, incluindo em seu texto a jurisprudência do TSE. Pelo menos uma candidatura de cada gênero. O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser observado nos casos de vagas remanescentes ou de substituição. Então, não apenas no registro de candidatura, que acontece até às 19 horas do dia 15/8, mas também nas vagas remanescentes e na substituição. A igualdade de gênero deve ser observada em todas essas hipóteses. Entendeu? Beleza?
Então, nós vimos aqui o que traz a lei e o entendimento jurisprudencial do TSE. E temos mais. E nós temos mais. Quer ver? Vamos lá. Deixe-me colocar aqui para compartilhar com você a jurisprudência. Comprovada a fraude da cota de gênero, todos os candidatos vinculados ao DRAP, atenção, olha que interessante isso. Comprovada a fraude da cota de gênero, todos os candidatos vinculados ao DRAP devem ser cassados. Todos os que fizeram parte daquela nominata devem ser cassados e os votos obtidos anulados, sob pena de se perpetuar burla à legislação eleitoral. Como assim fraude? Candidaturas de gênero que efetivamente não estão se candidatando a nada, estão ali como laranjas, certo? Então, chama alguém só para constar. E aí, eu tenho aqui o que o TSE entende como fraude à cota de gênero. Constitui fraude à cota de gênero prevista neste parágrafo a obtenção de votação zerada ou pífia pelo candidato, a prestação de contas sem ou com movimentação financeira idêntica, a ausência de atos efetivos de campanha e a prática de campanha eleitoral por um candidato em benefício do outro do mesmo partido. Toma cuidado, isso está em voga, é um assunto bem explorado e pode vir em uma discursiva. Então, é bom saber. É bom ter conhecimento. Os percentuais de gênero devem ser observados no momento do registro da candidatura, em eventual vagas remanescentes ou substituição de candidatos. Na impossibilidade de registro de candidaturas femininas no percentual mínimo de 30%, o partido ou a coligação, veja, é de 2012, então não temos mais coligação proporcional, deve reduzir o número de candidatos do sexo masculino para adequar-se os respectivos percentuais. Entendeu? Não conseguiu preencher o percentual mínimo de 30%, ele vai reduzindo o percentual máximo até se adequar, até chegar a um número de candidaturas correspondente àquele mínimo de 30%. Entendeu? Então, tome cuidado com armadilhas. Nós fizemos uma questão um dia desses que trouxe muita discussão. Se eles estão obrigados a registrar no mínimo 30%, no máximo 70% das vagas a que tem direito. Toma cuidado. Eles estão obrigados a registrar no mínimo 30%, no máximo 70%, dos registros efetivamente requeridos, efetivamente lançados, certo? E se eu não tenho número que chegue a esses percentuais, para que eu possa registrar candidatos, eu tenho que observar pelo menos uma candidatura de cada gênero. Assunto interessantíssimo para a sua prova. Então, conversamos um pouquinho mais sobre registro de candidatura. Até nosso próximo encontro. Vim aqui me despedir de você, certo? Muito obrigada pela sua presença, por ter ficado até agora comigo. Qualquer dúvida, encaminhe pelos canais que eu citei no início desta aula. Tenha uma ótima semana. Nossa série de conversas não acabou. Amanhã, quinta-feira, eu volto às 18 horas para que a gente continue essa nossa conversação, certo? Um beijo, até. Obrigada.